Dessa forma, por exemplo, um homem pode reter seu medo de castração à guisa de uma sifilidofobia, após ter vindo a saber que não é mais habitual castrar as pessoas por se entregarem a seus desejos sexuais, mas que, por outro lado, graves doenças podem sobrevir a qualquer um que se entrega assim a seus instintos. Outros determinantes de ansiedade, como o medo do superego, estão destinados a não desaparecer absolutamente, mas a acompanhar as pessoas por toda a sua vida. Nesse caso, o neurótico diferirá da pessoa normal devido ao fato de que suas reações aos perigos em questão serão indevidamente acentuadas. Finalmente, o ser adulto não oferece qualquer proteção absoluta contra um retorno da situação de ansiedade traumática original. Todo indivíduo tem, com toda probabilidade, um limite além do qual seu aparelho mental falha em sua função de dominar as quantidades de excitação que precisam ser eliminadas. Essas retificações secundárias não podem, de forma alguma, alterar o fato aqui em exame de que numerosíssimas pessoas continuam infantis em seu comportamento referente ao perigo e não superam determinantes de ansiedade que ficaram ultrapassados. Negar isto seria negar a existência da neurose, pois são, precisamente, tais pessoas que denominamos de neuróticas. Mas, como isto é possível, porque nem todas as neuroses são episódios no desenvolvimento do indivíduo que terminam quando a fase seguinte é alcançada, de onde provém o elemento de persistência a essas reações ao perigo? Porque só o afeto de ansiedade parece desfrutar da vantagem sobre todos os outros afetos de evocação de reações que se distinguem das restantes por serem anormais e que, através de sua falta de propriedade, vão de encontro ao movimento da vida? Em outras palavras, mais uma vez chegamos desprevenidos ao enigma com o qual tantas vezes nos defrontamos. De onde provém a neurose? Qual é a sua última, sua própria raison d'être peculiar? Após 10 anos de labores psicanalíticos, continuamos exatamente no escuro quanto a esse problema, como estávamos no início. Subtítulo 10. A ansiedade é a reação ao perigo. Não se pode, afinal de contas, deixar de suspeitar que o motivo pelo qual o afeto de ansiedade ocupa uma posição sui generis na economia da mente tem algo a ver com a natureza essencial do perigo,
contudo, os perigos são o destino comum da humanidade, são os mesmos para todos. O que necessitamos e com que não podemos mexer é algum fator que explicará por que algumas pessoas são capazes de sujeitar o afeto de ansiedade, apesar de sua qualidade peculiar. As elaborações normais da mente, ou que decide quem está condenado a fracassar naquela tarefa. Duas tentativas para encontrar um fator dessa espécie foram feitas, sendo natural que tais esforços encontrassem uma recepção acolhedora, visto que prometem ajudar a entender uma necessidade atormentadora. As duas tentativas em questão são mutuamente complementares, abordam o problema em extremidades opostas. A primeira foi feita por Alfred Adler há mais de 10 anos. Sua asserção, reduzida à sua essência, era de que as pessoas que fracassavam na tarefa a elas atribuída pelo perigo eram aquelas muito impedidas por alguma inferioridade orgânica. Se fosse verdade que simplex sigillum veri, deveríamos acolher tal solução, Lösung, como uma libertação, Erlösung, mas ao contrário, nossos estudos críticos dos últimos 10 anos efetivamente demonstraram a total impropriedade de tal explicação, além disso, que põe de lado toda a riqueza do material descoberto pela psicanálise. A segunda tentativa foi feita por Otto Rank em 1923, em seu livro The Trauma of Birth. Seria injusto por sua tentativa no mesmo nível que a de Adler, salvo nesse único ponto, o qual nos diz respeito aqui, pois permanece no terreno da psicanálise e persegue uma linha de pensamento psicanalítica, de modo que pode ser aceita como um esforço autêntico para solucionar os problemas da análise. Nesse assunto da relação do indivíduo com o perigo, Rank afasta-se da questão do defeito orgânico do indivíduo e se concentra no grau variável de intensidade do perigo. O processo de nascimento é a primeira situação de perigo, e a convulsão econômica que ele produz torna-se o protótipo da reação de ansiedade. Já traçamos a linha de desenvolvimento que liga essa primeira situação de perigo e determinante da ansiedade com todas as ulteriores, e vimos que todas conservam uma qualidade comum, até onde significam, em certo sentido, uma separação da mãe. De início, somente num sentido biológico,
a seguir como uma perda direta do objeto e depois como uma perda do objeto incorrida indiretamente. A descoberta dessa extensa concatenação constitui indubitável mérito da construção de Henke. Agora, o trauma do nascimento se apodera de cada indivíduo com um grau diferente de intensidade, e a violência da reação de ansiedade varia com a força do trauma, sendo a quantidade inicial da ansiedade gerada nele que, de acordo com Henke, decide se ele chegará a controlá-lo, se ele se tornará neurótico ou normal. Não nos cabe criticar aqui com riqueza de detalhes a hipótese de Henke. Temos apenas a considerar se ela ajuda a resolver nosso problema particular. A fórmula dele, travessão, de que se tornam neuróticas as pessoas nas quais o trauma do nascimento foi tão forte que jamais foram capazes inteiramente de abreagi-la. Travessão é altamente discutível de um ponto de vista teórico. Não sabemos ao certo o que se quer dizer por abreação do trauma. Tomada literalmente implica que quanto mais frequente, intensamente, uma pessoa neurótica reproduzir o afeto de ansiedade, mais de perto ela se aproximará da saúde mental. Travessão, uma conclusão insustentável. Foi por não ter coincidido com os fatos que abandonei a teoria da abreação, que desempenhara papel tão importante no método catártico. Dar tanta ênfase também à variabilidade com base no trauma do nascimento é não deixar lugar algum para as legítimas reivindicações da constituição hereditária como fator etiológico, pois essa variabilidade é um fator orgânico que atua de maneira acidental em relação com a constituição, dependendo ela própria de muitas influências que podem ser denominadas acidentais, como, por exemplo, na assistência oportuna por ocasião do parto. A teoria de Henke despreza inteiramente os fatores constitucionais, bem como os filogenéticos. Se, contudo, tivéssemos de tentar encontrar um lugar para o fator constitucional restringindo o enunciado dele com a cláusula, digamos, de que aquilo que é realmente importante é a extensão na qual o indivíduo reage à intensidade variável do trauma do nascimento, estaríamos privando sua teoria de sua significação, estaríamos relegando o novo fator introduzido por ele a uma posição de importância secundária. O fator que decidiu se uma neurose devia sobrevir ou não estaria
num campo diferente e mais uma vez desconhecido. Além disso, o fato de que, enquanto o homem partilha o processo de nascimento com os outros mamíferos, somente ele tem o privilégio em relação a eles de possuir uma disposição especial para a neurose. Dificilmente é favorável à teoria de Henke. Mas a principal objeção a ela é que flutua no ar em vez de estar baseada em observações confirmadas. Nenhum conjunto de prova foi coligido para indicar que o nascimento difícil e retardado coincide de fato com o desenvolvimento de uma neurose, ou mesmo que as crianças assim nascidas exibem os fenômenos da primeira apreensão infantil de forma mais acentuada e por um período mais longo do que outras crianças. Poder-se-ia retrucar que as dores do parto e os nascimentos induzidos fáceis para a mãe possivelmente podem envolver grave trauma para a criança, mas podemos ainda ressaltar que os nascimentos que levam à asfixia estariam destinados a proporcionar claras provas dos resultados que supostamente devem seguir-se. Deve ser uma das vantagens da teoria etiológica de Henke, o fato de que ela postula um fator cuja existência pode ser verificada pela observação. Enquanto tal tentativa de verificação não for feita, é impossível verificar o valor da teoria. Por outro lado, não posso identificar-me com o ponto de vista de que a teoria de Henke contradiz a importância etiológica dos instintos sexuais, tal como até agora reconhecidos pela psicanálise, pois sua teoria só tem referência à relação do indivíduo com a situação de perigo, de modo que deixa perfeitamente aberto para nós a suposição de que, se uma pessoa não foi capaz de dominar seus primeiros perigos, ela está destinada a fracassar também em situações ulteriores envolvendo perigo sexual, e assim a ser impelida a uma neurose. Não acredito, portanto, que a tentativa de Henke tenha solucionado o problema da causação da neurose, nem creio que possamos até agora dizer o quanto ela não o bastante tenha contribuído para tal solução. Se uma investigação dos efeitos do parto difícil sobre a disposição à neurose deve proporcionar resultados negativos, classificaremos de inferior o valor da contribuição dele. Deve-se temer que nossa necessidade de encontrar uma causa última, simples e tangível da doença neurótica permaneça insatisfeita.
A solução ideal pela qual os médicos ainda anseiam seria descobrir certo bacilo que pudesse ser isolado e cultivado numa cultura pura e que, quando injetado em alguém, invariavelmente produzisse a mesma doença. Ou expressando de forma um tanto menos extravagante, demonstrar a existência de certas substâncias químicas cuja administração provocasse ou curasse neuroses específicas. Mas a probabilidade de uma solução dessa espécie parece pequena. A psicanálise leva a conclusões menos simples e satisfatórias. O que tenho a dizer nesse sentido há muito é familiar, e nada tenho de novo a acrescentar. Se o ego consegue proteger-se de um impulso instintual perigoso através, por exemplo, do processo de repressão, ele por certo inibiu e prejudicou a parte específica do id em causa, mas ao mesmo tempo lhe deu certa independência e renunciou a um pouco de sua própria soberania. Isto é inevitável pela natureza da repressão, que é fundamentalmente uma tentativa de fuga. O reprimido é agora, por assim dizer, um fora da lei, fica excluído da grande organização do ego e está sujeito somente às leis que regem o domínio do inconsciente. Se agora a situação de perigo modificar-se de modo que o ego não tenha razão alguma de desviar-se de um novo impulso instintual análogo ao reprimido, a consequência da restrição do ego que ocorreu se tornará manifesta. O novo impulso prosseguirá seu curso sob uma influência automática, ou como eu preferiria dizer, sob a influência da compulsão à repetição. Ele seguirá a mesma trilha que o impulso mais antigo reprimido, como se a situação de perigo que tivesse sido superada ainda existisse. O fator de fixação na repressão, portanto, é a compulsão à repetição do id inconsciente, uma compulsão que, em circunstâncias normais, só é eliminada pela função livremente móvel do ego. O ego poderá ocasionalmente conseguir romper as barreiras da repressão que ele próprio erigiu e recuperar sua influência sobre o impulso instintual e dirigir o curso do novo impulso de conformidade com a situação de perigo modificada. Mas, de fato, o ego muito raramente consegue fazer isto. Ele não pode desfazer suas repressões. É possível que a maneira pela qual a luta vá ser travada dependa de relações quantitativas. Em alguns casos, tem-se a impressão de que o resultado seja imposto
ato, a atração regressiva exercida pelo impulso reprimido e a força da repressão não tem outra opção senão obedecer à compulsão à repetição. Em outros casos, percebemos uma contribuição de outra atuação de forças. A atração exercida pelo protótipo reprimido é reforçada por uma repulsão proveniente da direção de dificuldades na vida real, que atrapalham qualquer curso diferente que poderia ser seguido pelo novo impulso instintual. Que esse é um relato correto da fixação na repressão e da retenção das situações de perigo, que não são mais situações dos dias atuais, é confirmado pelo fato da terapia analítica, fato que é bastante modesto em si, mas que dificilmente pode ser superestimado de um ponto de vista teórico, quando na análise demos ao ego assistência capaz de situá-lo em posição de levantar suas repressões. Ele recupera seu poder sobre o id reprimido e pode permitir aos impulsos instintuais que sigam seu curso, como se as antigas situações de perigo não existissem mais. O que podemos fazer dessa maneira coincide com o que pode ser alcançado em outros campos da medicina, pois, em geral, nossa terapia deve contentar-se em provocar mais rapidamente, de forma mais confiável e com menos dispêndio de energia do que seria o caso de outra forma. O bom resultado que, em circunstâncias favoráveis, teriam ocorrido por si. Vemos, pelo que acaba de ser dito, que as relações quantitativas, relações que não são diretamente observáveis, mas que só podem ser inferidas, são que determina se situações de perigo antigas serão preservadas, se repressões por parte do ego serão mantidas e se neuroses da infância encontrarão continuidade. Entre os fatores que desempenham seu papel na causação das neuroses e que criam as condições sob as quais as forças da mente são lançadas umas contra as outras, surgem três de forma proeminente: um fator biológico, um filogenético e um puramente psicológico. O fator biológico é o longo período de tempo durante o qual o jovem da espécie humana está em condições de desamparo e dependência. Sua existência intrauterina parece ser curta em comparação com a da maior parte dos animais, sendo lançado ao mundo num estado menos acabado. Como resultado, a influência do mundo externo real sobre ele é intensificada e uma diferenciação inicial entre o ego
e o id é promovida. Além disso, os perigos do mundo externo têm maior importância para ele, de modo que o valor do objeto que pode somente protegê-lo contra eles e tomar o lugar da sua antiga vida intrauterina é enormemente aumentado. O fator biológico então estabelece as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser amado que acompanhará a criança durante o resto de sua vida. A existência do segundo fator, o filogenético, baseia-se apenas em inferência. Fomos levados a presumir sua existência por uma marcante característica no desenvolvimento da libido. Verificamos que a vida sexual do homem, diferentemente da vida sexual da maioria dos animais de perto relacionada com ele, não realiza um progresso firme desde o nascimento à maturidade, mas após uma eflorescência inicial, até o 5º ano, sofre uma interrupção bem nítida. Então, segue seu curso mais uma vez na puberdade, reatando os inícios interrompidos na primeira infância. Isto levou-nos a supor que algo momentoso deve ter ocorrido nas vicissitudes da espécie humana, que deixou para trás essa interrupção no desenvolvimento sexual do indivíduo como um precipitado histórico. Esse fator deve seu significado patogênico ao fato de que a maioria das exigências instintuais dessa sexualidade infantil são tratadas pelo ego como perigos e desviadas como tais, de modo que os impulsos sexuais ulteriores da puberdade, que no curso natural das coisas seriam egocintônicos, correm o risco de sucumbir à atração de seus protótipos infantis e de segui-los até a repressão. É aqui que nos defrontamos com a etiologia mais direta das neuroses. É fato curioso que o contato inicial com as exigências da sexualidade deve ter efeito sobre o ego semelhante ao produzido pelo contato prematuro com o mundo externo. O terceiro fator, o psicológico, reside em um defeito do nosso aparelho mental que tem a ver precisamente com sua diferenciação em um id e um ego, e que é, portanto, também atribuível, em última análise, à influência do mundo externo. Em vista dos perigos da realidade externa, o ego é obrigado a resguardar-se contra certos impulsos instintuais no id e a tratá-los como perigos, mas não pode proteger-se dos perigos instintuais internos tão eficazmente quanto pode de alguma realidade que não é parte de si mesmo. Intimamente vinculado ao id como está,
só pode desviar um perigo instintual, restringindo sua própria organização e aquecendo na formação de sintomas em troca de ter prejudicado o instinto. Se o instinto rejeitado renovar seu ataque, o ego é dominado por todas aquelas dificuldades que nos são conhecidas como males neuróticos. Além disso, creio, nosso conhecimento da natureza e das causas da neurose ainda não pode ir adiante. Subtítulo 11. Adendos. No curso deste exame, vários temas tiveram que ser postos de lado antes que houvessem sido plenamente tratados. Reuni-os neste capítulo de modo que possam receber a atenção que merecem.